dia, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao Caudal Soldado do Evangelho, que te traz mensagens especiais para você partilhar com os seus amigos. Vamos hoje estudar um assunto muito importante, o grande conflito entre o bem e o mal. De antemão, gostaria de saudar nossos amigos da comunidade Elites, nossos irmãos em Cristo Jesus, nossos amigos em Portugal, e nossos amigos também cá em Angola, que acompanham fielmente o canal Soldado do Evangelho e que têm partilhado essas mensagens do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Permita, Senhor, que ao estudarmos ela, possamos também, ó Pai, transmitir a Tua Palavra por meio de redes sociais, por meio, ó Pai, da tecnologia, que possamos atingir os corações dos nossos irmãos por meio dessa palavra, como um refrigério para aqueles que estão cansados. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós suplicamos com fé. Amém. Prezados e amados irmãos, o grande conflito entre o bem e o mal é uma guerra literal que tem acontecido no universo há muitos e muitos anos atrás. Prezados irmãos, a pergunta que se levanta é como começou o grande conflito entre o bem e o mal? Em quem se originou o mal pela primeira vez? Ou então, como se originou o mal? Na verdade, meus amados irmãos, compreender o grande conflito e o pecado, como veio à existência num ambiente paradisíaco, num ambiente perfeito, onde não havia traço de pecado nenhum, é um pouco difícil para as mentes humanas. E tentar dar razão à existência ao pecado é dizer que o pecado tinha razão de existir. Porém, prezados irmãos, nosso assunto, nossa tarefa aqui não é dar a razão à essência do pecado, porém é explicar como ele se originou, em quem se originou e como esse processo vai se estendendo até hoje. Prezados irmãos, quando nós assistimos a um filme, nós gravamos algumas cenas do filme ao longo de muito tempo. Isso está provado cientificamente até. Mas, quando estudamos a Palavra de Deus, muitas vezes nos esquecemos dos pormenores que a Palavra de Deus nos ensina a Bíblia. Por quê? Porque o audiovisual tem a capacidade de nos atrair cada vez mais e gravar em nossa memória, como se fosse um filme. Então, eu gostaria de convidar o meu querido irmão a apreciar essa apresentação como um filme da história, um reality show, onde você mesmo é um dos personagens desta grande apresentação. Prezados irmãos, todos nós estamos envolvidos no grande conflito entre o bem e o mal. Como começou? Nesse ambiente paradisíaco, nesse ambiente perfeito, havia um ser criado por Deus, Lúcifer, anjo da guarda. E a Bíblia descreve-o assim no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Eu te coloquei como querubim da guarda, estavas sobre o monte santo de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. Versos 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Prezados irmãos, Lúcifer foi criado como anjo da guarda, querubim da guarda, anjo da guarda, para guardar o que é. Essa é a questão que vai abrir o cenário para essa apresentação do grande conflito entre o bem e o mal. Para nós entender o contexto de que o que Lúcifer estava guardando, porque ele era anjo querubim, precisamos entender o contexto, não é, do ambiente onde Lúcifer se encontrava. Ele estava no paraíso, no trono de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Os quais servem aquilo que é figura das sombras das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o quê? O tabernáculo. Versos ainda assim, porque lhe foi dito, olha, faz conforme o modelo que no monte se te mostrou. Deus, quando pediu para Moisés fazer o tabernáculo, o santuário, disse que devia fazer exatamente como
Deus o havia mostrado. É dizer o seguinte, que havia o modelo original no céu e Moisés estava fazendo a cópia do modelo original. No livro de Êxodo 25, versículo 17, quando Moisés já estava construindo esse tabernáculo, diz o seguinte: igualmente farás, igualmente, quer dizer que é semelhança do que há no céu, não é? Igualmente farás um propiciatório de ouro puro, o cobrirás, não é? A cobertura será de 2,5 covados e a sua largura de 1,5 covado. Verso 18: farás também 2 querubins de ouro, querubim, sublinha, de ouro, balido, os farás na extremidade do propiciatório. Verso 20: o querubim estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo com as asas, sendo que, tendo as faces voltadas um para o outro, as faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório. Prezados irmãos, mais uma vez aqui, os querubins estavam sobre o propiciatório, no lugar santíssimo. Essa aqui é a imagem, não é, dos querubins, não é, sobre a Arca da Aliança. Há uma tampa onde a base, onde eles estão apoiando para que não entrem na arca, não é? Há uma base, que essa tampa é chamada de o propiciatório, onde os querubins estão para proteger o quê? Vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos até aqui, para que nós possamos entender então o que é que nós estamos falando. Primeiro, santuário na terra representa o santuário no céu. Lugar santíssimo representa a habitação de Deus. O propiciatório representa o trono de Deus, não é? E o Shekinah, a presença de Deus. Entre os querubins aparecia geralmente o Shekinah, a presença do próprio Deus. Mais uma vez, o propiciatório ali é a base que sustenta os anjos para não entrar na arca, não é? Na arca de quê? Sobre a arca da lei de Deus, não é? Os 10 mandamentos. É dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a base, é o sustentáculo do propiciatório, é o sustentáculo do governo de Deus. É dizer que o governo de Deus está baseado, fundamentado na sua lei. Então, Lúcifer, anjo da guarda, querubim protetora, o que Lúcifer estava guardando, estava protegendo Deus? Não. Deus não precisa de ser protegido. Deus é autossuficiente. Ele estava protegendo a lei de Deus. Ele estava dizendo que a lei de Deus está em vigor. Vigora. Deus governa por meio da sua lei. E ele era o representante legal da lei de Deus para os seres criados por ele. Prezados irmãos, olha o que a Bíblia diz. No livro de Ezequiel, vamos repassar, Ezequiel 28, versículo 14. Eu te coloquei como querubim da guarda. Ele estava guardando alguma coisa. Estavas sobre o monte santo de Deus, no santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, no propiciatório, no lugar onde Deus aparecia. Andavas no meio das pedras afogueadas, no brilho do Senhor Jesus. Não é? Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos. Está dizendo que Lúcifer, antes do pecado, era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade nele. A razão pelo qual Lúcifer pecou ou transgrediu a lei de Deus, ou então se rebelou, não é porque Deus o comissionou, mas porque ele achou iniquidade nele mesmo. Ele próprio pecou e transgrediu a lei de Deus. Olha o que diz o livro de 1 de São João 3, versículo 4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebelião, pois o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia está definindo aqui o pecado como sendo a transgressão da lei. Quando é que nós descobrimos que estamos em pecado? Quando transgredimos a lei de Deus, que é a base do seu governo, base do seu domínio. Prezados irmãos, Lúcifer transgrediu
a mesma lei que ele guardava, que ele protegia, que ele tinha o direito, tinha o dever de promulgar, de fazer validar. A mesma lei é que ele quebrou. Prezados irmãos, e como é que foi que Lúcifer conseguiu enganar terça parte dos anjos nos céus? Será que ele pediu aos anjos para serem rebeldes como ele? Vamos lutar contra Deus? Claro que não. Ninguém seria tão ingênuo e caísse numa armadilha dessas. Olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações? Versos 13. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Versos 13. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Prezados irmãos, a congregação, perante a congregação me assentarei, era o desejo de Lúcifer. A congregação foi separada porque Lúcifer queria se congregar perante a congregação como o alto mandatário da congregação. Prezados irmãos, o motivo pelo qual a primeira congregação, a única igreja no universo todo de Deus foi separada e se tornou duas congregações, é porque Lúcifer não quis se submeter à lei e ao domínio de Deus, não quis se submeter à lei do Senhor Jesus. Então surgiu o motivo pelo qual surgiu uma outra igreja, uma outra religião, é porque Lúcifer quebrou, separou-se da lei de Deus, separou-se do governo de Deus. Prezados irmãos, é aqui onde começa o grande conflito entre o bem e o mal. Aqui então tem a congregação do bem e a congregação do mal. E a estratégia que Lúcifer usa para angariar membros para a sua igreja, para a sua congregação, para o seu lado, é que ele queria ser o Altíssimo. O que significa a palavra Altíssimo? No original, a palavra Altíssimo representa amor, aquele que é bondoso, justo, santidade, etc, etc, e todos os outros atributos que Deus carrega. Lúcifer estava dizendo, nós queremos ser bons, nós queremos ser bondosos, nós queremos ser justos. E ser justo, ser bom, é mal? Aparentemente, não. Mas o que estava por detrás da bondade e da justiça de Lúcifer? Ele estava dizendo, não precisamos de lei para sermos santos como Deus é. Não precisamos de lei. Lúcifer estava mostrando que nós próprios conseguimos fazer o bem sem auxílio de ninguém, a autossuficiência. Lúcifer estava dizendo que o governo de Deus está precisando de uma reforma, de uma mudança. A lei de Deus precisa de mudar. Lúcifer estava dizendo que o governo de Deus é demasiado grande demais para uma só pessoa dominar sobre ele. Lúcifer estava dizendo que não precisamos de Deus para nos dizer o que é certo, o que é errado. Nós próprios podemos criar o nosso certo e o nosso errado, prezados irmãos. É isso que Lúcifer estava querendo, isso que ele levou aos anjos, essa estratégia para enganar terça parte dos anjos. E agora a questão que se levanta é, sabendo do perigo, sabendo que envolveria gente, envolveria pessoas mortas, por que Deus não eliminou Lúcifer logo após a sua transgressão, logo após a sua rebelião contra o governo de Deus? Prezados irmãos, para que entendamos por que Deus não o destruiu no momento exato em que ele cometeu, precisamos entender o caráter, não é? A natureza de Deus, o princípio do governo de Deus. Imagine se Deus matasse Lúcifer naquele momento. O que os outros anjos não caídos, o que os outros seres deviam dizer? Se Deus o matou porque havia alguma coisa, havia uma verdade por detrás, então por que Deus o matou? Olha o que a Bíblia diz, vamos entender o contexto de Deus. Deuteronômio capítulo 19, versículo 6 diz o seguinte: se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém para o acusar de transgressão, imagine, alguém, uma falsa testemunha, que se levanta contra alguém para o acusar falsamente. Versos 17. Então aqueles dois homens
que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que haver naqueles dias. Ainda verso 18, e o juiz inquirirá cuidadosamente, e eis que, sendo a testemunha falsa, e falsa o testemunho que deu contra o seu irmão, verso 19, far-lhe-ão como ele cuidava fazer a seu irmão, e assim exterminarei o mal no meio de ti. Versos 20, os restantes ouvirão isso, temerão, e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. Prezados irmãos, aqui está o princípio de Deus. Deus não é alguém arbitrário que destrói sem motivos. Se há uma testemunha iníqua se levantar contra alguém, devemos chamar os juízes que havia naquele tempo para julgar entre os dois. O que é que eu estou querendo dizer, irmão? É dizer o seguinte, que Lúcifer se levantou contra uma testemunha falsa contra Deus. O que é que Lúcifer diz? Diz que o governo de Deus é demasiado grande para ele governar sozinho. Uma acusação. Ele diz que Deus era injusto. Deu-nos uma lei impossível de ser guardada. Lúcifer estava acusando Deus de injusto, que Deus não era amor o suficiente de deixar livres suas criaturas. Era uma acusação contra Deus. O grande conflito entre o bem e o mal se trava entre Deus e Satanás. Satanás acusando Deus de arbitrário, injusto, mau. E Deus, destruindo Lúcifer naquele momento, estaria dando razões, não é, aos motivos apresentados então pelo próprio Lúcifer. Olha o que a Bíblia diz no livro de Ezequiel 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus para que te contemplassem. Deus não o destruiu imediatamente naquele momento, mas colocou-lhe perante os reis para que lhe contemplassem, para que julgassem. Os juízes, que aqui são retratados no livro de Ezequiel como os reis, deviam servir de juízes para julgar entre Deus e Satanás quem estava realmente certo. Porque Satanás fez acusações sérias contra Deus. E Deus não podia se defender por si só. Sim, prezados irmãos, Lúcifer estava fazendo uma acusação séria contra Deus. Ele estava dizendo que Deus era injusto, Deus era arbitrário e Deus não podia ser seu próprio juiz. Então Deus lhe colocou perante os reis, te pus para que te contemplassem, para que julgassem, para que vissem as suas próprias obras, as próprias obras de Lúcifer. O conflito entre o bem e o mal tem demonstrado ao longo de toda essa história que Lúcifer tem levado a humanidade ao caos. E seus próprios atos demonstram que ele não tinha razão e Deus tinha razão. Então ele foi colocado perante os juízes, os reis, para que o julgassem. Mas a questão que se levanta é: quem são esses reis, esses juízes, que deviam julgar entre Cristo e Satanás, entre Deus e Satanás, para darem a razão merecida a quem merece? Portanto, irmãos, precisamos entender o que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe, sublinha, dos reis de quê? Da terra. Qual é a função dos reis da terra? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, para quê? E nos fez reis, estou lendo o versículo 6, sacerdotes para Deus, seu Pai, e ele seja glória e domínio para todo sempre. Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus, para julgarmos entre Deus e Satanás. Nós fomos criados para sermos juízes, reis, sacerdotes entre Deus e Satanás. Na demanda entre Cristo e Satanás, no grande conflito entre o bem e o mal, Deus escolheu juízes, que são os filhos da terra.
a raça humana foi criada para ser o julgador entre Cristo e Satanás. Talvez você não entendeu até agora por quê, mas vais entender quando lermos esse texto bíblico que se segue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos serão os juízes para julgarem o mundo. Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Os seres salvos serão salvos para serem juízes, para julgarem. Prezados irmãos, ainda no mesmo livro, no capítulo 2 e 3, diz assim: não sabeis vós que hão de julgar os anjos? Os anjos, inclusive o anjo Lúcifer, será julgado pelo justo, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Nós realmente fomos criados, a humanidade foi criada para dominar, para ser juiz. Deus criou para que o homem fosse o observador dos atos divinos, dos atos satânicos, do diabo, de Satanás, a antiga serpente, e julgar quem realmente está errado, quem está certo. Prezados irmãos, por isso que o grande conflito entre o bem e o mal foi transportado para essa terra, onde os juízes estão, para que eles julgassem, analisassem e contemplassem e chegassem à sua própria decisão. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domina ele sobre os peixes do mar. O homem foi criado para ter domínio, para governar, para ser reis e juízes. Então Deus constituiu a humanidade, criou a humanidade, fomos feitos para sermos juízes. Agora, existem aqui princípios básicos para ser um bom juiz. Primeiro, não ter conhecimento do crime em primeira mão. Prezados irmãos, quando a humanidade foi criada, Lúcifer já havia transgredido a lei de Deus. Lúcifer já estava em rebelião, aberta contra Deus, sendo suportado nos céus. E a humanidade ainda não existia. Então, não ter conhecimento do crime em primeira mão. Em segundo lugar, ser um cidadão vivendo debaixo da lei. O juiz também tem que guardar a lei pelo qual ele vai julgar. Em terceiro lugar, discernir entre o bem e o mal. Saber o que é o bem e o que é o mal, para poder fazer um julgamento justo, ou seja, interpretar a lei, que é a base do julgamento. E, em quarto lugar, é não ser influenciado pela opinião pública, não ser manipulado pela opinião pública. Esses são os princípios de um bom juiz. E a humanidade tinha todas essas características. Agora, pense comigo. Imagine que você cometeu um grande crime e você se apercebe que lá no tribunal, quem vai estar para julgar entre você e a pessoa que te acusa é realmente o teu vizinho ou teu amigo. O que é que você faria antes do julgamento? E ter com o vizinho e lhe dizer: vizinho, por favor, ajuda-me no julgamento. Prezado irmão, foi exatamente o que Satanás fez. Quando ele descobriu que a humanidade foi criada para ser juiz, Deus então proporcionou os homens, não é? Que vão nascer de Adão e Eva para serem meus juízes, para julgarem, não é? Por meio do decorrer da história humana, vai se verificar que eu sou o vilão da história. O que é que Lúcifer então pretende fazer? Vê o que a Bíblia diz, prezados irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 5. E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás aparece a Adão e Eva, corrompendo-os, corrompendo os juízes, tirando os juízes para o seu próprio lado. Prezados irmãos, Lúcifer começa tendo uma investida para corromper os juízes.
Ele diz que vocês sereis como Deus, não precisam de Deus algum, a mesma estratégia que usou lá no céu. Sereis Elohim, sereis senhores. A palavra hebraica, sereis como Deus, significa sereis Elohim, sereis juízes. Satanás estava promovendo Adão e Eva para uma posição que eles já tinham por natureza, eles já haviam nascido para ser juízes. Prezados irmãos, com a transgressão então de Adão e Eva, não é? A humanidade perdeu as qualidades de um bom juiz. Eles já não viviam segundo a lei porque transgrediram a mesma lei. Os seres que foram criados para serem juízes deixaram de ser juízes porque foram corrompidos por Satanás. Foram influenciados negativamente por Satanás e perderam sua posição de juízes. Que pena, a humanidade então ficou em total perdição, prezados amados irmãos. Mas será que tudo acaba por aí? Não. Por isso é que Jesus aparece a eles, ainda no jardim do Éden, e apresenta-lhes o plano da salvação. O plano da salvação é o plano de levar de volta o homem à condição de juiz, à condição de guardador da lei, pela morte de Jesus, pelo sacrifício expiatório, substituto de Jesus. Jesus pagaria pelo pecado que tirou Adão e Eva da condição de juiz e voltaria eles a colocar na posição de juiz. Toda a tarefa de Jesus aqui na terra, em morrer pela humanidade, é para que o homem voltasse à condição de juiz, retornasse à sua posição original, como aqueles que hão de julgar os anjos, que hão de julgar o universo, que hão de dizer: Senhor, tu tens razão. O livro do Grande Conflito diz que todos ajoelharão e dirão: Senhor, tu és justo e santo, determinando assim a destruição final de Lúcifer e dos seus anjos, prezados irmãos. Satanás então tentou corromper, subornar os juízes e ele conseguiu, venceu. Então eles deixaram de ser do reino de Deus, deixaram de ser do reino que guarda a lei, deixaram de estar debaixo da mesma lei que teriam que guardar para serem bons juízes. Então Deus aparece e apresenta o plano da salvação, um plano de obediência que lhes levaria a serem novamente juízes. Prezados irmãos, e esse plano que vai desenrolar durante algum tempo da história, esse plano é apresentado primeiramente a Moisés. Moisés libertou o povo, de Israel do cativeiro para serem povo de Deus, para serem um povo que guarda a lei de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. E quando foi apresentado esse povo perante Moisés, Deus também libertou-os, e logo que os libertou, deu-lhes um presente. Qual presente foi que Deus ofereceu ao povo de Israel logo depois da sua libertação? Deu-lhes então the sanctuary, ou seja, o santuário. Lá, no Monte Sinai, lá Deus revelou a Moisés o santuário, em semelhança ao santuário do céu, onde começou o grande conflito, ali onde começou a guerra entre o bem e o mal, onde Satanás estava no propiciatório. O santuário, a maquete do santuário é apresentada como o presente de Deus para a humanidade. E esse será a segunda parte que nós teremos aqui na nossa série, o grande conflito entre o bem e o mal. Que Deus possa o abençoar, que Deus possa o guardar. Queridos irmãos, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, participa e faça com que a palavra de Deus possa ser propagada
para mais pessoas. Estamos dispostos a responder às vossas perguntas, aos vossos questionamentos quanto a todo o esclarecimento que nós demos sobre o grande conflito, desde a sua origem até quando então Deus ofereceu o santuário como o presente de Deus. Muito obrigado. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela revelação do grande conflito, da origem do grande conflito e como a humanidade faz parte desse grande conflito. Agora, Senhor, por favor, acompanhe-nos nas próximas lições, na segunda e na terceira parte. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Paz e graça e que o Senhor possa lhe abençoar.